Saudações a todos e a todas. Estamos na segunda parte dos Filos do Reino Animal. Caso você não tenha assistido a primeira parte, assista. Foi feita uma escolha arbitrária, separado em dois grandes grupos. Esse grupo inclui os triblásticos celomados e que apresentam sustentação. Vamos lá? O primeiro grupo é o dos moluscos, animais de corpo mole, que podem ser predadores ou detritívoros, ou seja, se alimentar de detritos, de restos. As três principais classes incluem os pelecípodes, que são animais que têm duas valvas, duas conchinhas. Os gastrópodes, que vão apresentar uma concha em forma de caracol enrolada, com exceção das lesmas. E os cefalópodes, que incluem o polvo e a lula, que os atuais não apresentam uma concha, mas existem alguns cefalópodes que em algum momento do processo evolutivo apresentaram conchas, como os gastrópodes. Bem, uma característica que surge nesse grupo é o celoma verdadeiro, não é uma exclusividade dos moluscos, porém, provavelmente, os moluscos foram os primeiros a apresentar essa característica. A língua rádula é uma estrutura do sistema digestório que vai processar esse alimento. Veja que, aqui pela carta já é um animal que começa a ter uma certa complexidade maior que os anteriores. Na anatomia, explicando então o que vem a ser o celoma, o celoma é uma cavidade cheia de líquido. Se a gente notar nessa figura da direita um ser humano cortado pela metade, a gente vai perceber que os órgãos viscerais eles ficam flutuando num líquido. Esse líquido, essa cavidade cheia de líquido é então o celoma verdadeiro. Ela fica no meio do mesoderma, lá no embrião. Tá? O pseudoceloma ficava entre o mesoderma e o endoderma. E o celoma verdadeiro fica no meio do mesoderma. A gente pode perceber aqui, nesse caracol, uma certa inversão no corpo do animal. O ânus, o poro excretor vieram parar praticamente nas costas do animal. Então é uma coisa curiosa. Você vê que o poro genital também fica bem na cabeça do animal. Tá? O tubo digestório do animal é bem longo, como todo tubo digestório, vai ter papo, vai ter estômago, vai ter intestino. O sistema respiratório passa a ser uma novidade nesse grupo, então os animais terrestres vão ter pulmões e podem ter respiração cutânea, e os animais aquáticos vão ter brânquias. Veja que o sistema nervoso do animal ele tende a ser ganglionar em forma de anéis, mas quando se trata, por exemplo, dos polvos, dos cefalópodes, a gente percebe que é um sistema nervoso, um cérebro mais complexo, tanto que esses animais têm uma capacidade muito grande de memorização. Esse pé, no caso dos gastrópodes, ele tem glândulas que liberam uma substância gosmenta que vai justamente evitar o atrito do animal com a superfície. Os anelídeos, que são animais que têm o corpo todo formado com pequenos anéis que se repetem, apresentam aqui uma característica que é novidade comparado com os anteriores. Ele apresenta o corpo segmentado. Isso significa que, ao longo do organismo do animal, diversos órgãos se repetem. Isso torna o processo metabólico mais eficiente e, caso o animal perca uma parte do seu corpo, ele consegue ainda sobreviver por um tempo maior. E uma característica bem marcante comparado com os moluscos é que todos, 100%, vão ter circulação fechada. Lá nos moluscos, somente os cefalópodes tinham esse tipo de circulação.
Na anatomia dos anelídeos, a gente nota, então, que o sistema circulatório fechado permite que o sangue circule somente por dentro de veias, artérias e capilares. Isso torna o sistema de alta pressão, o que permite que o animal possa crescer um pouco mais. No caso dos anelídeos, pelo fato deles serem terrestres e a chance de desidratar no ambiente é maior, o tamanho dos animais ficou limitado. Agora, no caso dos cefalópodes, né, dos polvos, principalmente das lulas gigantes, o animal atingiu tamanhos nunca antes vistos. Notando aqui, é um animal que dizem tem 5 corações, na verdade são 5 arcos aórticos, né, que ficam pulsando, 5 vasos pulsantes que ficam próximos à cabeça. Notando aqui o sistema nervoso, a gente vê que cada anel apresenta o seu gânglio. Isso torna o processo de movimentação do animal mais eficiente. E a gente pode perceber também que cada anel vai apresentar o seu nefrídeo. Nefrídeo nada mais é do que um tubo que filtra o líquido do celoma. Comparando um nefrídeo com um néfro humano, a gente vê que o néfro humano ele filtra o sangue e o nefrídeo ele filtra o líquido do celoma. Os artrópodes, como os anelídeos, têm o corpo segmentado, mas eles têm uma novidade que é o exoesqueleto. Ele tem um esqueleto externo. As classes desses animais, para você estudar para o vestibular, você tem que comparar se o animal tem asa ou não, o número de patas que ele terá, se tem antena ou se não tem antena, se o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou se é dividido em somente 2 peças, cefalotórax e abdômen. Cefalotórax é a cabeça grudada com o tórax e o abdômen, no caso dos aracnídeos e crustáceos, tá? E nos insetos, cabeça, tórax e abdômen, como vocês podem ver à esquerda, nessa borboleta está bem divididinho no corpo do animal. Outras características importantes desse grupo é a presença da metamorfose e da equidise, que nada mais é do que a troca de exoesqueleto. Os artrópodes vão apresentar sistema cardiovascular aberto, ou seja, a pressão do sistema é baixa quando o sangue cai no líquido do celoma, aqui nessas lacunas. Isso vai limitar um pouco o tamanho do animal, comparado com aqueles que têm o sistema circulatório fechado. Mas para esses animais é eficiente essa forma de condução sanguínea. A gente percebe que, comparado conosco, esses animais vão ter o seu cordão nervoso no ventre e o sistema cardiovascular nas costas. É o que acontece ao contrário da gente, né? Nós temos o sistema nervoso nas costas e o sistema cardiovascular direcionado para o ventre. Notando aqui o sistema digestório, a gente vê que tem órgãos, é bem complexo, né? E o tal do túbulo de Malpighi é uma estrutura do sistema urinário. Ele filtra o líquido do celoma e joga o xixi junto com as fezes do animal. Então, ao passo que o animal elimina as fezes, elimina também a excreção nitrogenada. O sistema respiratório do animal, ele é todo segmentado e é traqueal, no caso dos insetos. Então, cada traqueia vai ter um poro lateral que vai levar esse oxigênio aos órgãos, né, que estão próximos dessa traqueia. Tá? Inclusive, uma forma de controle de insetos em lavouras orgânicas é justamente você colocar um óleo no corpo do animal. E esse óleo tampa a traqueia e impede que ele consiga respirar. Aqui nós vamos aprender uma coisa muito importante. As cigarras não explodem, né? Eis aí uma foto que demonstra o que está acontecendo. Ela está trocando
o seu exoesqueleto, tá? Esse processo é chamado de equidise. Olha à direita um gráfico do crescimento dos artrópodes que fazem equidise. A gente vê que tem um período de crescimento, depois o animal forma o exoesqueleto, ele para de crescer e fica do mesmo tamanho por muito tempo. Quando ele precisar crescer, ele vai sair de dentro dessa carapaça, vai crescer rapidinho e depois formar novamente o exoesqueleto. Quando ele forma o exoesqueleto, ele não cresce mais, fica um tempo sem crescer. Comparado com os demais animais, na curva de crescimento aqui em verde, a gente percebe que o crescimento dos artrópodes que fazem equidise é descontínuo. Lagostas fazem isso, aranhas podem fazer isso também. Nos equinodermos, a simplificação é a principal característica desses animais. Eles têm um tal de sistema ambulacrário, que é um sistema de circulação de água que faz a vez de uma série de outros sistemas. Olha lá, ele não tem sistema respiratório, não tem sistema cardiovascular, não tem sistema urinário, por exemplo, né? Eles voltam a ter, né, simetria radial, que é uma característica que já tinha sido abandonado por muitos outros animais lá atrás, né? A partir dos plateumintes até os artrópodes, a simetria era bilateral, ou seja, o corpo do animal era dividido em duas partes, podemos dizer assim, né? Duas partes simétricas. Aqui não, é em forma de raio, como os animais mais simples, como os quinidários, por exemplo. Olhando um ouriço por dentro, a gente vê que o sistema ambulacrário em azul, né, é um sistema cheio de condutos de água, né? Essa placa madrepórica é uma espécie de peneira que impede que sujeira entre dentro do sistema. Essas bolotinhas próximos aos pés ambulacrários são ampolas que regulam a pressão de água. E à direita aqui, vocês vão ver entre os espinhos que estão em roxo, umas estruturas em marrom. Esses seriam os pés ambulacrários vistos por fora. E eles têm múltiplas funções, movimentação, sensibilidade, por exemplo, tá? Então, você vê que é um animal bem simples e curioso também, porque a boca fica no ventre e o ânus fica no dorso. Os cordados são divididos em dois grandes grupos. Os eucordados, no caso aqui um exemplo é o humano, junto com ele estão os peixes, os anfíbios, répteis, aves, mamíferos. E os protocordados, que aqui no caso é a assídia, que é chamado de urocordado. Você olha para o animal e lembra de uma anêmona, de uma esponja, né? É um animal bem simples. E os cefalocordados, que no caso aqui é o anfióxus, parece um peixe, né? Um pouco mais simples que um peixe. As três principais características dos cordados é o tubo nervoso dorsal, no dorso do corpo, a notocorda, que é um bastão cartilaginoso, que aqui está em azul claro, que sustenta o corpo do embrião dos eucordados e sustenta o corpo dos protocordados. E as fendas faríngeas, que está presente em todos os embriões, né? Por exemplo, se mantém no tubarão. Agora, nos demais eucordados, elas serão substituídas, o tecido será substituído. Por exemplo, no ser humano, o mesmo tecido que dá origem às cordas vocais vem do tecido que originou as fendas faríngeas embrionárias. Comparando aqui um cordado com os artrópodes anelídeos, olha, nós voltamos àquela questão, né? O cordão nervoso dos artrópodes anelídeo está no ventre, no caso dos cordados está no dorso, tá? Isso é uma questão muito abordada nas provas de vestibular. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, até a próxima.